Hoje em dia, temos a certeza de quando os eclipses vão ocorrer, inclusive os aguardamos com entusiasmo. Contudo, a habilidade de prever eclipses não surgiu porque eram fascinantes, mas porque antigamente os eclipses eram eventos temíveis. Para as populações que viveram há milhares de anos atrás, o desaparecimento súbito do Sol do céu era uma experiência muito alarmante. Até mesmo a palavra chinesa para eclipse significa literalmente comer, como se o Sol fosse devorado por um dragão. Não é surpresa que as pessoas da antiguidade elaborassem várias explicações diferentes para os eclipses solares e lunares, e tentassem compreender quando poderiam ocorrer novamente. Há cerca de 5.000 anos atrás, na região que hoje conhecemos como Inglaterra, pessoas transportaram aproximadamente 100 pedras enormes pelo campo para construir uma estrutura que hoje chamamos de Stonehenge. Essa estrutura é principalmente composta por um anel interno de grandes pedras e um anel externo de pedras menores. Se você ficar no centro dos anéis, o sol parece nascer atrás de uma pedra específica no solstício de verão, indicando que Stonehenge foi criado para observar o céu. Há também um anel de 56 buracos para postes ao redor do monumento, que ao mover os postes de buraco em buraco ao redor do círculo para acompanhar as posições do Sol e da Lua, teoricamente poderia ter sido usado para rastrear o momento dos eclipses lunares. Contudo, os construtores de Stonehenge não deixaram um manual de instruções, então ainda há muitas perguntas sobre suas intenções. Há 4.000 anos atrás, astrônomos chineses fizeram o que se acredita ser a primeira menção de um eclipse, a primeira de cerca de 920 contas de eclipses solares ao longo da história chinesa. No entanto, a maioria das descrições iniciais era muito vaga para que os astrônomos modernos pudessem determinar exatamente quando ocorreram. A observação mais antiga e verificável de um eclipse foi registrada em uma tábua de argila de 3.300 anos que descreve um eclipse solar total visto na cidade de Ugarit, na atual Síria, em 1223 a.C. Quase 600 anos depois, na vizinha Babilônia, observadores de eclipses finalmente descobriram o padrão que os eclipses seguem. Os eclipses lunares, isto é, quando uma lua cheia entra completamente na sombra da Terra e fica vermelha, eram de grande interesse para os babilônios, pois viam os eclipses lunares como maus presságios para seus reis. E descobriu-se que os eclipses lunares eram a chave para descobrir os padrões dos eclipses. Quando a Lua passa pela sombra da Terra criando um eclipse lunar, o evento pode ser visto de toda a metade noturna do planeta. Quando a Lua projeta sua sombra na Terra durante um eclipse solar, o eclipse só pode ser visto de dentro da sombra da Lua. Assim, os astrônomos na Babilônia podiam ver cerca de metade dos eclipses lunares que aconteciam, ao contrário de apenas alguns eclipses solares. Isso proporcionou aos astrônomos dados suficientes para descobrir que os eclipses lunares parecem se repetir a cada 18 anos, 11 dias e 8 horas, um padrão que agora chamamos de Saros. E descobriu-se que o Saros também se aplica aos eclipses solares. Se um eclipse solar acontece aqui, outro com um trajeto similar será visível 18 anos, 11 dias e 8 horas depois. No entanto, devido às 8 horas extras, a Terra terá girado 120 graus a mais, e o trajeto do eclipse será deslocado 120 graus para o oeste em relação ao último. E o mesmo vale para o próximo eclipse, no ciclo, e o próximo e o próximo. Você entendeu a ideia? Por exemplo, estes são os trajetos similares de um conjunto repetido de eclipses solares durante os séculos 20 e 21. Claro, tanto os eclipses solares quanto os lunares ocorrem com mais frequência do que a cada 18 anos. Isso porque até 40 conjuntos diferentes de eclipses idênticos estão se sobrepondo a qualquer momento. Hoje em dia, podemos não apenas calcular o momento e o trajeto de todos os eclipses que ocorreram nos últimos 4.000 anos, também podemos prever com precisão muito além no futuro, como o eclipse solar que acontecerá em 7 de setembro de 2974, que às 12h51, horário local, passará diretamente sobre Stonehenge.